A cidade onde o silêncio escolhe. Capítulo 1. O dia em que o mar não devolveu o som. O primeiro sinal não foi visual. Isso é importante. No Rio de Janeiro, tudo costuma ser percebido primeiro pelos olhos. A curva impossível das montanhas, a violência explícita da luz, o excesso de gente, de cor, de ruído. Aqui aprendemos a ver antes de pensar. Mas naquele dia, o que falhou não foi a paisagem. Foi o som. Eu estava no aterro do Flamengo quando percebi que algo não estava certo. Não era cedo, por volta das 4 da tarde, e o lugar estava como sempre. Gente caminhando, crianças gritando, ciclistas passando rápido demais, vendedores discutindo o preço de água morna. O mar estava calmo, um azul sujo comum à Baía de Guanabara, e o Pão de Açúcar recortava o céu com aquela presença imóvel que sempre parece falsa demais para ser real. Tudo parecia normal, mas faltava alguma coisa. Demorei para perceber o quê, porque o cérebro não sabe lidar bem com ausências específicas. Ele é treinado para reagir ao excesso, ao impacto, ao erro visível. Quando algo simplesmente deixa de existir sem deixar vestígio, a mente tenta compensar. Eu parei perto da mureta e fiquei olhando a água. Foi então que entendi. As ondas batiam, mas não produziam som. Não silêncio completo. Havia vento, havia vozes atrás de mim, havia o ruído distante do trânsito. Mas o impacto da água contra a pedra, aquele som grave, contínuo, quase hipnótico, não estava lá. As ondas quebravam como se estivessem sendo absorvidas antes de se completar. Fiquei alguns segundos parado, tentando decidir se aquilo era real ou se meu corpo estava cansado demais para registrar corretamente. Inclinei a cabeça, cheguei mais perto da mureta, observei o movimento. A água se movia perfeitamente, mas o som não voltava. Não era abafado, não era distante. Era ausente, como se tivesse sido esquecido pelo lugar. Olhei em volta esperando alguma reação coletiva. Alguém tapando os ouvidos, alguém comentando, alguém estranhando. Nada. As pessoas continuavam falando, rindo, vivendo. Um casal discutia banalidades. Um menino jogava uma bola contra o chão e o som da bola quicando era normal, seco, repetido. Só o mar estava mudo. Pensei em poluição sonora, em vento, em algum fenômeno acústico raro que eu não conhecia. O cérebro sempre oferece explicações antes de aceitar que algo está errado demais para ser classificado. Mas então fiz algo idiota. Joguei uma pedra. Ela caiu na água a poucos metros da mureta. Vi o respingo, vi os círculos se abrirem, vi a superfície reagir. Mas não ouvi nada. Nem impacto, nem respingo, nem eco. Foi como se o som tivesse sido engolido no exato momento em que deveria existir. Senti um arrepio subir pelas costas, não de medo imediato, mas de estranhamento profundo, aquele tipo de desconforto que não grita, apenas se instala. Alguma coisa estava errada com a Baía. Não com meus ouvidos, com o retorno. Voltei para casa tentando ignorar a sensação. No ônibus tudo parecia normal, o motor fazia barulho demais, as pessoas falavam alto. Um homem discutia com o cobrador. O mundo estava ruidoso como sempre. Mas algo em mim insistia. Cheguei ao apartamento, um lugar pequeno em Botafogo, antigo, com paredes que já ouviram discussões demais ao longo das décadas, e liguei a televisão sem prestar atenção. Tomei água, lavei o rosto, tentei racionalizar. Foi quando ouvi a primeira gravação. Meu celular vibrava com uma mensagem de áudio de Rafael, um amigo que trabalhava com edição de som para cinema. Ele costumava mandar coisas estranhas, testes, ruídos, experimentos. Abri sem pensar. O áudio começou normalmente. Ouvi a respiração dele, o barulho do vento, passos sobre concreto. Depois, silêncio. Não um silêncio de pausa. Um silêncio editado, como se alguém tivesse removido uma faixa inteira do mundo. A voz dele surgiu de novo tensa.
E cara, escuta isso. E então nada. O áudio continuava rodando, o contador avançava, mas não havia som algum. Nenhum ruído ambiente, nenhuma compressão digital, nenhuma falha típica de arquivo corrompido. Era como se o próprio conteúdo tivesse sido apagado, mas o tempo mantido. O áudio terminou. Segundos depois, outra mensagem. Isso não é bug, gravei no aterro. O arquivo original tem mais de 5 minutos. Quando exporto, o som do mar desaparece. Sou do mar. Meu estômago afundou. Respondi perguntando se ele tinha mexido em alguma configuração, se podia ser filtro, se podia ser erro de microfone direcional. Ele respondeu quase imediatamente. Testei 3 gravadores diferentes. O som simplesmente não está lá. Não é que não gravas. É como se não tivesse acontecido. Fiquei em silêncio olhando para a tela. Aquilo não era normal, não era curioso, não era técnico. Era ontológico. Algo havia acontecido com o mar, não fisicamente, mas em um nível mais fundo, onde o mundo decide o que retorna quando é tocado. Naquela noite, tive dificuldade para dormir. Não por medo de algo específico, mas por uma sensação persistente de que o Rio de Janeiro, aquela cidade construída sobre excesso, sobre barulho, sobre impacto constante, havia perdido uma camada inteira de resposta. Como se algo tivesse sido retirado do contrato básico entre ação e consequência. Sonhei com água, não ondas gigantes, não afogamento, não catástrofe. Sonhei com superfícies imóveis demais, refletindo um céu que não correspondia à hora. Em alguns momentos eu falava no sonho, mas não ouvia minha própria voz. Em outros gritava e o grito simplesmente não completava o caminho. Acordei suando. No dia seguinte, a cidade acordou normal. Normal demais. Os jornais não mencionavam nada, nenhuma matéria, nenhuma nota. Nenhuma curiosidade viral. Redes sociais seguiam cheias de ruído, reclamações, fotos, brigas, piadas. Mas algo tinha mudado. No metrô percebi que certos sons pareciam atrasados. O apito de fechamento das portas vinha depois do movimento. Não sempre, apenas o suficiente para gerar desconforto. Na rua, passos pareciam não coincidir perfeitamente com o contato no chão. O som vinha um pouco depois, como um eco que não deveria existir. As pessoas não comentavam, e isso era o mais perturbador. No fim da tarde, voltei ao aterro. Não por coragem, por necessidade. O mar continuava mudo, mas agora havia algo novo. Quando eu falava perto da água, minha voz voltava diferente, não eco. Não distorção comum, voltava incompleta, como se algumas frequências não retornassem. Era como falar com algo que escutava seletivamente. Foi então que ouvi pela primeira vez algo que não vinha de fora. Uma sensação interna, difícil de descrever, como uma pressão atrás dos olhos, acompanhada de uma certeza que não se formulava em palavras. O mar não estava quebrado. Ele estava aprendendo o que devolver, aprendendo o que reter. E o Rio de Janeiro, essa cidade construída sobre a ilusão de que tudo sempre retorna em forma de barulho, de violência, de resposta, estava prestes a descobrir o que acontece quando algo fundamental decide não responder mais. Este foi apenas o começo. No próximo capítulo, o silêncio deixa de ser localizado. Ele começa a subir pelas encostas. E o que se perde primeiro não é o som, é a referência. Capítulo 2, a cidade que começou a falar mais baixo. No segundo dia, ninguém falou sobre o silêncio. Isso não foi coincidência. O Rio de Janeiro sempre reagiu rápido a qualquer coisa estranha. Um barulho diferente vira vídeo, um apagão vira meme, uma sirene fora de lugar vira boato. Mas naquela manhã, o que eu senti ao sair de casa não foi agitação, foi contenção.
como se a cidade inteira tivesse decidido, sem combinar, não forçar a voz. Desci a rua em Botafogo em direção ao metrô. Os carros passavam, mas os motores pareciam menos agressivos, não mais fracos, apenas menos presentes. O atrito do pneu com o asfalto vinha abafado, como se estivesse sendo filtrado por algo invisível. Parei perto de uma obra pequena, dessas que surgem do nada e duram meses. O barulho do martelete ainda existia, mas algo estava errado com ele. O impacto era seco, reconhecível, mas faltava a reverberação natural. O som não espalhava, morria rápido demais. O espaço parecia absorver. No metrô, isso ficou mais evidente. As portas fecharam com o aviso sonoro normal, mas o bip parecia deslocado. Não fora de tom, fora de lugar. Algumas pessoas olharam em volta rapidamente, não por medo, mas por estranhamento leve, aquele tipo de reação que o corpo tem antes da mente decidir ignorar. E foi isso que todos fizeram. Ignoraram. Esse foi o segundo erro coletivo. Durante o trajeto até o centro, comecei a prestar atenção nas conversas, não no conteúdo, no volume. As pessoas falavam mais baixo, não cochichavam, mas evitavam projetar a voz. Um homem discutia com alguém ao telefone, claramente irritado, mas sem elevar o tom como faria em qualquer outro dia. Era como se a cidade estivesse regulando. Quando desci na Carioca, a diferença ficou impossível de ignorar. O centro do Rio nunca é silencioso, nem cedo nem tarde. Sempre há buzinas, vendedores, passos apressados, anúncios, vozes sobrepostas. Naquela manhã, tudo estava lá e mais comprimido. O som não viajava. Eu via um vendedor gritar água a poucos metros de mim, mas a palavra chegava fraca, quase íntima, como se tivesse sido dita ao meu lado em vez de lançada ao espaço aberto. Fiquei parado perto da saída do metrô, observando. Era ali que eu percebia melhor, não era que os sons estivessem sumindo, eles estavam perdendo alcance. O rio estava ficando curto. No trabalho, a coisa ficou mais estranha. Trabalho numa produtora pequena, nada importante, nada relacionado a som ou acústica. Um escritório aberto, gente falando, computadores ligados, rotina comum. Mas logo percebi algo errado nas reuniões. As falas não se sobrepunham como antes. Não havia aquele caos natural de vozes interrompendo umas às outras. As pessoas esperavam o outro terminar, não por educação, mas porque interromper parecia difícil, como se a voz não quisesse sair por cima da outra. Quando tentei falar mais alto para chamar atenção, senti uma resistência física estranha. Não dor, não bloqueio. Apenas a sensação clara de que elevar a voz exigia mais esforço do que deveria. E quando consegui, o som saiu errado. Não ecoou na sala, não preencheu, morreu no meio do caminho. Algumas pessoas me olharam confusas, como se tivessem ouvido apenas parte do que eu disse. Outras não reagiram. "Se você falou alguma coisa?", alguém perguntou. Eu assenti, mas não repeti. Porque naquele momento algo ficou claro demais para ser ignorado. Não era só o mar. O silêncio estava subindo. Na hora do almoço, encontrei Rafael. Ele parecia exausto, com olheiras profundas e aquele tipo de olhar que não vem de falta de sono, mas de excesso de observação. Sentamos num restaurante pequeno perto da Lapa, um daqueles que sempre tem barulho demais. Não naquele dia. O lugar estava cheio, mas o ruído coletivo parecia disciplinado. Rafael falou baixo, inclinando-se sobre a mesa, não por paranoia, mas por hábito recém-adquirido. "Eu fui para Urca hoje cedo", ele disse. Gravei de novo. Ele tirou o celular do bolso e colocou sobre a mesa, deslizando até mim. E não grava mais nada relacionado à água, nem chuva, nem torneira, nem descarga. Engoli seco. E como assim? O arquivo vem, o tempo vem, mas a faixa vem vazia. É como se o som fosse recusado. E só água. E por enquanto, ele fez uma pausa longa antes de continuar.
Mas tem outra coisa. Ele olhou em volta, como se só agora estivesse preocupado com quem poderia ouvir. Eu testei uma coisa ontem à noite. Fui para casa e comecei a gravar ruídos comuns: geladeira, porta, passos, voz. E funcionou. Sim, até certo ponto. Ele abriu um aplicativo e me mostrou uma sequência de ondas sonoras, algumas completas, outras falhadas, com buracos irregulares. Tem padrões, ele disse. Sons contínuos estão sendo corroídos, sons repetitivos também. É como se o espaço estivesse cansado de manter tudo vibrando. E vozes? Ele respirou fundo. Depende do conteúdo. Meu estômago se contraiu. Conteúdos. Frases neutras gravam quase normal, frases emocionais vêm truncadas, gritos quase nada, como se o ar estivesse seletivo. Ficamos em silêncio por alguns segundos, ouvindo o restaurante ao nosso redor, ou melhor, ouvindo a falta de profundidade dele. Você contou isso para alguém? Perguntei. Rafael balançou a cabeça. Ninguém quer ouvir, literalmente. Ele riu nervoso. Tentei mostrar para um cara do estúdio. Ele olhou, disse que devia ser bug e pediu para eu parar de forçar coincidência. Forçar coincidência? Era assim que tudo sempre começava. Naquela tarde, recebi a primeira ligação da minha mãe. Ela mora em Niterói, perto da orla. Quando atendi, a voz dela vinha clara, mas algo estava errado no fundo. E você está ouvindo isso? Ela perguntou. O quê? Isso nada. Expliquei rapidamente o que estava acontecendo do meu lado. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, depois disse algo que me fez gelar. Aqui o mar ainda faz barulho, mas não combina com o que eu vejo. E como assim? E as ondas batem, mas o som vem atrasado, às vezes vem antes. Meu corpo inteiro se contraiu. Mãe, isso não é normal. Eu sei, ela respondeu calma demais, mas ninguém aqui parece se importar. Desligamos pouco depois. Fiquei olhando para o celular como se ele pudesse explicar alguma coisa. Não podia. Naquela noite, decidi testar algo por conta própria. Fui até a praia de Botafogo depois que escureceu. Pouca gente, vento fraco, luzes refletidas na água. Caminhei até perto da areia e fiquei parado, apenas ouvindo. Ou tentando. O mar continuava mudo, mas agora havia algo novo. Quando eu ficava tempo demais parado, começava a sentir uma pressão estranha nos ouvidos, como se estivesse em altitude elevada. Não doía, apenas avisava. Avisava que eu estava excedendo. Falei em voz alta. O que você quer? Minha voz saiu fraca, mas audível. Não houve eco, não houve resposta. Mas algo mudou. A pressão aumentou. E então senti, não ouvi um retorno. Uma vibração interna, como se algo tivesse passado muito perto da minha cabeça sem deslocar o ar. Um arrepio violento percorreu meu corpo inteiro. O silêncio não era passivo. Era reativo. Afastei-me rapidamente da água. No caminho de volta, percebi algo perturbador. Os sons da cidade ficavam mais fortes conforme eu me afastava da orla, como se o silêncio tivesse um gradiente, um campo. No ônibus, quase ninguém falava, não por regra, por adaptação. As pessoas estavam aprendendo inconscientemente a não competir com algo que não devolvia. Cheguei em casa com a sensação clara de que algo tinha mudado de estado. Não era mais um fenômeno estranho. Era um processo em andamento. E então veio o primeiro desaparecimento. Não foi notícia, não foi alarde, foi um comentário jogado no grupo do prédio. Alguém viu o seu Augusto hoje? Ele sempre desce para caminhar no aterro à noite. Ninguém tinha visto. O porteiro disse que ele saiu no horário de sempre. Câmeras mostraram ele caminhando em direção à rua, passos firmes, ritmo normal. Depois disso, nada.
Não houve imagem de retorno, nenhuma saída do bairro, nenhuma travessia registrada. Era como se o som dos passos dele tivesse sido o último retorno permitido. Naquela noite tive um sonho diferente. Não havia imagens claras, apenas a sensação de falar e não completar, de bater palmas e não ouvir o impacto, de chamar alguém e sentir a palavra morrer antes de sair. Acordei com uma certeza absoluta. O silêncio não estava apenas se espalhando, ele estava escolhendo. No próximo capítulo, o rio tenta reagir. Sirene contra sirene, alerta contra ausência, e descobre que alguns avisos não conseguem mais se propagar. Capítulo 3, quando a cidade tentou gritar. O Rio de Janeiro sempre respondeu ao medo com barulho. Sirene, buzina, helicóptero, tiro, rojão, grito, protesto. O caos aqui nunca foi silencioso, ele sempre foi performático. Até tragédia vira som, até luto ganha ritmo. Por isso, quando a cidade tentou reagir ao que estava acontecendo, o primeiro impulso foi gritar. E foi aí que tudo deu errado. O primeiro teste veio de forma banal. Um acidente de trânsito na Avenida Brasil, daqueles que normalmente geram engarrafamento instantâneo e um coro de buzinas impacientes. Estava no rádio do carro quando aconteceu. A repórter descrevia a cena normalmente até parar no meio da frase. E os motoristas começaram a silêncio. Houve tentativa de silêncio novamente. Depois ela voltou confusa. Desculpem, estamos com interferência estranha no áudio. Não era interferência. Eu passei pelo local uma hora depois, vi com meus próprios olhos. Carros parados, motoristas fora dos veículos, nenhuma buzina. Alguns tentaram. Eu vi um homem pressionar o volante com força, o rosto vermelho de raiva. A buzina saiu, mas o som parecia curto demais, como se tivesse sido cortado no meio. Não ecoou, não se espalhou, não provocou reação. Ele apertou de novo. Nada. A expressão dele mudou, não raiva, incerteza. Como alguém tentando usar uma ferramenta que sempre funcionou e de repente não obedece mais. Naquele mesmo dia, a prefeitura acionou protocolos de emergência. Foi automático, sempre é. Carros de polícia circularam com sirenes ligadas, ambulâncias cruzaram avenidas principais, helicópteros da PM sobrevoaram áreas estratégicas. A cidade tentou se ouvir, mas o som não atravessava. As sirenes funcionavam tecnicamente. Os dispositivos estavam ligados, os sistemas respondiam, mas o alcance era normalmente curto. O uivo clássico da polícia, que normalmente invade quarteirões inteiros, parecia morrer depois de alguns metros. As pessoas ouviam, mas não sabiam de onde vinha. Isso causou algo inesperado. Não pânico, desorientação. Um chamado sem direção não orienta ninguém, ele apenas existe. E o silêncio ao redor engolia o resto. Rafael me ligou à tarde. E você está vendo isso? Ele perguntou sem preâmbulo. Estou sentindo, respondi. Eu tentei gravar uma sirene hoje cedo, ele disse. Do carro da polícia, o áudio vem picotado, como se alguém tivesse deletado o meio da onda. Alguém. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Senão alguém corrigiu, alguma coisa que não quer propagação. À noite, algo maior aconteceu. Um incêndio pequeno começou num prédio antigo na Glória. Nada grave, mas o suficiente para acionar o corpo de bombeiros. As equipes chegaram rápido, como sempre. Só que ninguém ao redor percebeu. Não porque não havia fogo, havia, mas porque o som não se espalhava. Os caminhões chegaram com sirenes ligadas, mas quem estava a 2 quarteirões de distância não ouviu nada. Moradores só perceberam quando viram a luz refletida nas fachadas. E quando perceberam, hesitaram. Não correram, não gritaram,
Não chamaram atenção. Ficaram olhando, confusos, como se estivessem esperando o aviso sonoro que nunca vinha. Essa foi a primeira vez que entendi o verdadeiro problema. O silêncio estava quebrando o reflexo coletivo. Emergências existem porque são percebidas rapidamente. Sem som que atravesse, tudo vira evento local, isolado, contido. E o Rio não sabe funcionar assim. Naquela noite, uma reunião extraordinária foi convocada. Não fui convidado, obviamente, mas Rafael tinha contatos. Ele conseguiu acessar uma transmissão interna sem imagem, apenas áudio. Ou o que restava dele. E precisamos avaliar a falha sistêmica de comunicação, dizia uma voz masculina, provavelmente alguém da Defesa Civil. E não é falha, respondeu outra, feminina. Os equipamentos estão operando dentro dos parâmetros técnicos. Então, porque ninguém está ouvindo? Silêncio. E porque o ambiente não está transmitindo, alguém respondeu hesitante. Essa frase pairou por segundos longos demais. O que isso significa? A primeira voz insistiu. Significa que não adianta aumentar volume, respondeu a segunda. Não é intensidade, é alcance. E você está dizendo que o ar. Estou dizendo que o espaço está recusando propagação sonora contínua. Houve murmúrios, depois alguém riu nervoso. Isso é impossível. E o mar também era, respondeu outra voz, até parar. Ninguém falou por alguns segundos. Então alguém tomou a decisão errada. E vamos testar um alerta em massa, disse uma voz firme. Se for falha localizada, o sistema vai se impor. Rafael olhou para mim quando isso aconteceu. Eles vão forçar, ele murmurou. E o que acontece se forçar? Perguntei. Ele não respondeu. Às 22h17, o Rio tentou gritar de verdade. Sirene geral, alerta sonoro urbano, aqueles que só são usados em grandes emergências. Um som projetado para atravessar bairros, prédios, morros. Eu estava em casa quando começou. Ou melhor, quando tentou começar. O som surgiu como esperado, grave, contínuo, mas algo estava errado desde o primeiro segundo. Ele não crescia, não preenchia o espaço. Era como ouvir um aviso vindo de dentro de um quarto fechado. Então falhou. Não desligou. Falhou. O tom começou a se fragmentar, não como ruído eletrônico, mas como algo sendo desmontado no ar. Partes do som simplesmente não completavam o ciclo. E então aconteceu algo que nunca vou esquecer. O alerta parou, mas o silêncio que ficou não era vazio. Era denso, pesado, como se o espaço estivesse cheio demais para permitir qualquer vibração. As pessoas saíram às janelas. Algumas taparam os ouvidos, não por barulho, mas por pressão. Outras ficaram imóveis, olhando para o nada. Foi quando ouvi algo impossível. Não vindo de fora, vindo de dentro da minha cabeça. Uma sensação clara e inequívoca de que o silêncio tinha respondido. Não com som, com decisão. Meu telefone vibrou. Era Rafael. Eles passaram do limite, ele disse, a voz tremendo. Isso não foi teste, foi confronto. E quem ganhou? Perguntei, mesmo sabendo a resposta. Ele respirou fundo. O silêncio. Naquela noite, algo mudou de fase. Até então, o silêncio reagia. Agora, ele intervinha. Casos começaram a surgir quase imediatamente. Chamadas de emergência que não completavam. Pessoas falando e não conseguindo terminar frases. Discussões que morriam no meio, não por consenso, mas por esgotamento inexplicável. E mais graves, pessoas desaparecendo em locais onde o som deveria orientar retorno. Um ciclista sumiu no aterro do Flamengo. Uma mulher não voltou de uma caminhada no calçadão de Copacabana. Um morador da Gávea entrou no túnel Rebouças e não saiu do outro lado.
Câmeras mostravam entrada, nunca mostravam saída. E não havia barulho algum associado a isso. Nenhum grito, nenhuma colisão, nenhum impacto. Era como se, sem som suficiente, o espaço deixasse de devolver continuidade. Na madrugada, não consegui dormir. Fiquei sentado na sala, ouvindo ou tentando ouvir a cidade. O rio nunca fica completamente quieto. Sempre há um motor distante, uma música vazando, um cachorro latindo. Naquela noite, não. Havia silêncio, mas não ausência. Era um silêncio ocupado, como se algo estivesse presente no lugar do som. Peguei o celular e gravei. O arquivo veio vazio, mas o tempo corria. 4 minutos, 5, sem onda sonora. Mas o arquivo pesava. Isso me deu um calafrio profundo. E você está ocupando espaço? Murmurei para o nada. Sente. A pressão nos ouvidos aumentou. Uma sensação de limite. Como se eu estivesse chamando atenção. Apaguei o arquivo. A pressão diminuiu. Foi aí que entendi a nova regra. Registrar demais atraía resposta. O silêncio não queria ser analisado, nem testado, nem confrontado. Ele queria redução. Menos barulho, menos alerta, menos tentativa de impor ordem sonora. Na manhã seguinte, a cidade acordou diferente. Não havia anúncios oficiais explicando nada, apenas notas vagas sobre falhas técnicas e instabilidade temporária. Mas as pessoas já estavam se adaptando. Falavam mais baixo, evitavam discutir, reduziam música, diminuíam buzinas, não por medo consciente, por aprendizado involuntário. O rio estava ficando obediente. E isso era muito pior do que pânico. Recebi uma mensagem da minha mãe. Aqui em Niterói ninguém mais corre na orla. Parece errado fazer barulho perto da água. Senti um frio subir pela espinha. O silêncio estava vencendo não pela força, mas pela eficiência. Ele não precisava eliminar tudo. Só precisava tornar o barulho custoso demais. E quando isso acontece, a própria cidade aprende a se calar. No próximo capítulo, alguém tenta algo diferente. Não alertar, não gritar, não medir. Alguém tenta escutar e descobre que o silêncio não é ausência de som, é presença que não quer resposta. Capítulo 4, onde o silêncio começou a escolher. No início, pensamos que o silêncio estava apenas respondendo. Depois que estava reagindo. Levou tempo demais para aceitarmos a verdade. O silêncio estava escolhendo. A primeira evidência disso veio de um lugar inesperado, um hospital. O Hospital Souza Aguiar sempre foi um organismo barulhento. Monitores apitando, vozes apressadas, carrinhos metálicos, portas batendo. Mesmo de madrugada, o som nunca dorme ali, ele apenas muda de tom. Naquela manhã, não. Rafael conseguiu acesso a relatos internos através de uma médica conhecida dele. Ela não quis gravar áudio, mandou tudo por texto. Não é que esteja silencioso, é que certos sons não acontecem mais. Ela descreveu algo impossível de ignorar. Monitores continuavam funcionando, mas os alarmes não disparavam quando deveriam. Médicos percebiam alterações nos pacientes antes do aviso sonoro, porque o aviso simplesmente não vinha. É como se o hospital tivesse decidido confiar só nos olhos, escreveu ela. O som virou opcional. Mas o pior veio depois. Pacientes começaram a morrer sem nenhum alarme associado. Não por falha médica, não por negligência. O corpo simplesmente parava e o silêncio aceitava, sem pânico, sem reação.
sem perturbação do ambiente. Os profissionais relataram algo ainda mais perturbador. Quando uma morte acontecia sem som, o setor inteiro ficava mais estável. Menos falhas, menos estresse, menos erros, como se o silêncio preferisse aquele desfecho. Isso não é ambiente neutro, Rafael disse quando leu os relatos comigo. Isso é filtro. O filtro de quê? Perguntei. Ele demorou a responder. A de continuidade, disse por fim. No mesmo dia, surgiram relatos vindos de escolas. Crianças pararam de fazer barulho espontaneamente. Não porque alguém mandou, não por punição. Elas simplesmente não viam necessidade. Professoras relataram salas perfeitamente comportadas, mas algo estava errado. As crianças não perguntavam, não interrompiam, não riam alto. Elas fazem tudo certo, dizia um relato, mas parece que estão esperando algo acabar. Uma coordenadora descreveu algo que me arrepiou. Uma aluna caiu no pátio, machucou o joelho, chorou sem som. A menina estava claramente sofrendo, lágrimas escorrendo, expressão de dor real, mas nenhum grito, nenhum soluço audível. Quando perguntaram por quê, ela respondeu. E não precisava. Esse não precisava começou a aparecer em todo lugar. Por que não buzinar? Não precisa. Por que não chamar ajuda? Não precisa. Por que não reclamar? Não precisa. Era a frase do silêncio. E quanto mais ela era aceita, mais o silêncio se organizava. Percebi isso na rua. Algumas pessoas passaram a ser evitadas. Não por aparência, não por comportamento agressivo, mas porque pareciam erradas para o ambiente. Um homem discutia alto no telefone, gesticulando, voz exaltada. As pessoas se afastavam não por medo dele, mas como se soubessem que aquela presença atraía algo. Minutos depois, o homem parou de falar. Não desligou, não se acalmou. Parou, ficou parado, celular no ouvido, olhos vazios. Depois guardou o aparelho e foi embora sem concluir a conversa. Como se o silêncio tivesse encerrado a interação. Foi nesse ponto que os desaparecimentos mudaram de padrão. Antes, pessoas sumiam em locais específicos, túneis, praias, áreas abertas. Agora, pessoas começaram a desaparecer em contextos de conflito sonoro. Uma briga doméstica em Madureira. Uma discussão num bar na Lapa. Um protesto pequeno em frente a um prédio público. Sempre a mesma sequência. Elevação de vozes, ruptura súbita do som, da ausência, nenhum grito final, nenhuma correria, nenhuma explicação. E o local depois ficava tranquilo demais. Rafael chamou isso de economia sonora. O silêncio não está atacando aleatoriamente, ele disse, está removendo excesso. O excesso de quê? De atrito. Foi quando ele mostrou algo que eu não queria ter visto. Mapas, não de ruas, de ocorrências. Quando sobrepusemos desaparecimentos, falhas sonoras e áreas de maior quietude espontânea, surgiu um padrão claro. O silêncio estava otimizando a cidade. Regiões com menos conflito sonoro tornavam-se mais estáveis, mais previsíveis, mais habitáveis. Regiões barulhentas tornavam-se perigosas, instáveis, propensas a sumir gente. Isso não é sobrenatural clássico, eu disse com a garganta seca. Isso é gestão. Sim, Rafael concordou, e o critério não é moral, é funcional. A cidade estava sendo ajustada para reduzir vibração. Não apenas sonora, emocional, social. O silêncio estava aprendendo onde o ruído humano era dispensável. Naquele fim de tarde, algo aconteceu comigo.
Eu estava atravessando a rua do Catete quando ouvi uma discussão atrás de mim. Um casal brigava, vozes altas, agressivas. Instintivamente, acelerei o passo. Foi quando senti, não ouvi, senti uma pressão atrás dos olhos, uma sensação de não fique. O som da discussão começou a falhar, não sumiu de uma vez, ele escorreu para dentro de si mesmo, as palavras perdiam sílabas, as frases não fechavam. Virei para olhar. O casal ainda estava ali, mas não discutia mais. Eles se encaravam, imóveis, respiração pesada, como se algo tivesse interrompido o fluxo no meio. Então um deles não estava mais, não caiu, não foi puxado, simplesmente não ocupava mais o espaço. A outra pessoa piscou algumas vezes, confusa, olhou ao redor, depois seguiu andando como se nada tivesse acontecido. Ninguém gritou, ninguém reagiu. O silêncio absorveu a ausência como algo esperado. Eu fiquei parado, tremendo. Foi a primeira vez que entendi com clareza absoluta. O silêncio não precisava se manifestar visivelmente. Ele estava editando a realidade em tempo real. Naquela noite sonhei. Não com monstros, não com imagens. Sonhei com o Rio de Janeiro perfeitamente silencioso. Carros se moviam sem som. Pessoas falavam sem voz. O mar quebrava sem ruído. Tudo funcionava e ninguém questionava. Acordei suando com uma certeza terrível. Aquilo não era um pesadelo. Era um modelo. Rafael confirmou isso 2 dias depois. Estão discutindo uma política interna, ele disse, olhando em volta antes de falar, não oficial ainda. A política de quê? E de adaptação. Ele me explicou. Alguns setores do governo, percebendo que o silêncio favorecia a estabilidade, começaram a cooperar com ele. A redução de eventos, cancelamento de manifestações, controle rígido de ruído urbano. Eles estão chamando isso de ajuste ambiental emergente, Rafael disse, incrédulo, como se fosse escolha humana. Eles estão negociando, murmurei. Não, ele balançou a cabeça, eles estão obedecendo. A parte mais assustadora. Funcionava. Criminalidade caiu em algumas áreas. Trânsito fluiu melhor. Menos acidentes. Mas o custo era invisível e crescente. Menos encontros. Menos expressão. Menos divergência. A cidade estava ficando correta demais. E correta demais é perigoso. Recebi uma ligação inesperada naquela semana. Era um antigo colega da faculdade, Júlio, trabalha com urbanismo, sempre cético. Cara, eu acho que a cidade está me pedindo coisas, ele disse, rindo nervoso. E como assim? E projetos que eu faço, quando são simples demais, passam rápido. Quando tem conflito, diversidade e ruído travam, não por burocracia, por desinteresse geral. E o que você fez? Houve silêncio do outro lado. Eu simplifiquei, ele disse, e tudo andou. A voz dele não tinha orgulho, tinha alívio. Foi aí que percebi o estágio em que estávamos. O silêncio não precisava mais remover pessoas à força. Ele estava ensinando a cidade a se moldar sozinha. E quanto mais a cidade aprendia, menos barulho era necessário, menos resistência existia, menos humanidade sobrava. No fim daquela semana, Rafael me mandou uma mensagem curta. Encontraram um lugar onde o silêncio não escolhe. Ele hesita. Meu coração disparou. Onde respondi. Demorou alguns minutos. Cemitério de São João Batista. Mas não o que você imagina. E foi ali, entre mortos, que algo vivo demais esperava. Capítulo 5, onde até o silêncio hesita.
Nunca pensei que ouviria essa frase dita com medo genuíno. Aqui ele não decide. Rafael estava pálido quando me disse isso. Não o tipo de pálido de quem viu algo estranho, mas de quem entendeu algo que não deveria existir. O cemitério de São João Batista sempre foi barulhento para um lugar de mortos. Trânsito da Botafogo, sirenes distantes, passos, vento, folhas secas. Mesmo à noite, nunca foi um espaço de silêncio absoluto. Mas naquela madrugada havia algo diferente. Não menos som, mas o silêncio não conseguia se estabelecer ali. Entramos pouco depois das 2 da manhã. A cidade ao redor parecia contida, disciplinada demais. Mas ao cruzar os portões do cemitério, senti algo imediato. O peso aliviava. Meu peito relaxou. Minha respiração voltou ao ritmo natural. Um ruído distante, talvez um carro, atravessou o espaço sem ser cortado. E você sente? Rafael sussurrou. Aqui o som passa, respondi. E não era só isso. Ali o silêncio não selecionava. Era como se algo naquele lugar recusasse edição. Seguimos entre túmulos antigos, mausoléus rachados, estátuas gastas pelo tempo, nomes apagados, mortos demais para serem organizados, histórias demais para serem reduzidas. Isso aqui é excesso, Rafael disse, quase reverente. Excesso de memória, excesso de fim. Paramos perto de um jazigo antigo, coberto de musgo. Ali algo estranho acontecia, os sons não apenas existiam, eles competiam. Passos ecoavam de múltiplas direções. O vento parecia atravessar mais de um caminho ao mesmo tempo. Sussurros reais ou imaginados não se alinhavam. O silêncio não sabe o que cortar aqui, murmurei. Foi quando percebi. O cemitério não era silêncio. Era acúmulo de encerramentos. O silêncio precisava de fluxo contínuo para escolher, precisava de narrativa viva. Aqui tudo já estava encerrado e em excesso. Ele não consegue decidir o que remover, Rafael disse. Todo mundo aqui já terminou alguma coisa. Foi então que vimos uma mulher sentada num banco de pedra, perto de um túmulo simples. Não parecia visitante recente. Roupas comuns, expressão neutra, olhos atentos demais. Ela nos observava desde que entramos. Vocês sentiram também, ela disse, sem surpresa. Não perguntamos como ela sabia. Aqui ele não manda, continuou. Aqui ele fica confuso. Quem é você? Perguntei. Alguém que ficou quando todo o resto decidiu ir embora, respondeu. Meu nome não importa mais. Ela explicou algo que me gelou. Pessoas estavam vindo ali deliberadamente. Não para visitar mortos, para respirar. Aqui a gente consegue pensar, ela disse, discutir, chorar, brigar, sem que alguém desapareça no meio. E vocês estão criando um refúgio, Rafael percebeu. Ela assentiu, sem querer. Mas o silêncio não ignorou isso. Ele observou. Na noite seguinte, algo mudou. Barulhos externos começaram a falhar ao redor do cemitério. Ruas próximas ficaram estranhamente calmas, como se o silêncio estivesse tentando isolar o lugar. Ele não entra, a mulher disse, mas pode cercar. Foi quando o primeiro desaparecimento aconteceu dentro do cemitério. Não durante conversa, não durante conflito, durante lembrança. Um homem idoso, sentado diante do túmulo da esposa, começou a falar alto, não de raiva, mas de saudade. Contava histórias, ria, chorava. O som ecoava. Então não ecoou mais. Ele não sumiu imediatamente. Primeiro a voz falhou. Depois o corpo começou a ficar opaco, como se estivesse sendo retirado de prioridade. Não, a mulher gritou, aqui não. Mas o silêncio não estava decidindo ali. Ele estava cedendo. O homem desapareceu não porque foi escolhido, mas porque o espaço não conseguiu sustentá-lo.
Foi aí que entendemos. O silêncio não estava só escolhendo onde remover. Estava tentando evitar lugares onde não conseguia escolher. E quando isso falhava, algo quebrava. Rafael me puxou para trás de um mausoléu. Isso é pior, ele sussurrou. Aqui ele não controla, então força bordas. Ele está aprendendo a contornar, respondi. O cemitério não era imunidade, era resistência temporária. Nos dias seguintes, relatos surgiram de outros lugares semelhantes. Ou igrejas antigas, arquivos históricos e prédios abandonados cheios de grafite. Espaços onde histórias se acumulavam sem ordem. Em todos eles, o silêncio falhava parcialmente, mas sempre reagia depois, sempre aprendia. O erro começou quando as pessoas tentaram expandir isso. Uma vigília silenciosa, ironicamente, foi organizada no cemitério. Velas, gente, murmúrios contidos. Funcionou por algumas horas, até que não. O silêncio não atacou diretamente. Ele esperou o momento exato em que alguém levantou a voz para organizar. Atenção, pessoal. A frase não terminou. A pessoa não sumiu. Caiu, sem vida, sem som. O cemitério inteiro sentiu. Foi quando o silêncio fez algo novo. Ele marcou o lugar. Não entrou, não dominou, mas deixou claro. Excesso não é permissão. Naquela noite, Rafael me disse algo que mudou tudo. Eles estão percebendo, ele disse. Quem? Gente demais, governo, empresas, setores inteiros, que o silêncio é utilizável. E como ferramenta, e como critério, ele me mostrou documentos vazados, planos urbanos, zonas de baixo estímulo, reconfiguração acústica permanente. Eles querem redesenhar a cidade para não provocar o silêncio, ele disse, não enfrentá-lo, agrada-lo. Senti náusea. Isso não é sobrevivência, murmurei, é rendição. Não, Rafael corrigiu, é parceria. Foi quando percebi o verdadeiro perigo. O silêncio não precisava mais impor nada. A cidade estava aprendendo a pensar como ele. Reduzir conflito, reduzir excesso, reduzir voz. Tudo em nome de estabilidade. E o cemitério, aquele último lugar onde o silêncio hesitava, estava sendo transformado em modelo controlado. Eles estavam tentando domar a exceção. E exceções não gostam disso. Antes de irmos embora, voltei sozinho ao banco de pedra. A mulher não estava mais lá. No lugar dela, uma inscrição antiga parcialmente apagada. Aqui jaz quem não coube no mundo. Senti algo atrás de mim. Não presença, não ameaça, hesitação. Como se o silêncio estivesse ali, observando sem saber o que fazer comigo naquele instante. Eu falei alto de propósito, e você não sabe lidar com o fim verdadeiro. O ar ficou pesado. Não desapareci. O silêncio recuou. Mas eu soube. Aquilo não era vitória, era aviso. No próximo capítulo, a cidade vai cometer o erro final. Tentar institucionalizar o silêncio, criar regras, criar cargos, criar protocolos, e quando algo que escolhe começa a ser obedecido oficialmente, ele deixa de hesitar. Capítulo 6, quando o silêncio ganha assinatura. Eles chamaram de Programa de Requalificação Sensorial Urbana. O nome já dizia tudo. Não era contenção, não era estudo, não era defesa, era adoção oficial. Quando o decreto foi publicado em letras frias e neutras, senti algo parecido com vertigem moral. Não porque o conteúdo fosse explícito, não era, mas porque ele normalizava o que até então ainda causava medo.
zonas de baixa excitação sonora, protocolos de redução de estímulo, ambientes de estabilidade prioritária. Tudo parecia técnico, tudo parecia razoável, tudo parecia inevitável. Eles não dizem silêncio, Rafael comentou, lendo o texto comigo. Dizem otimização. Silêncio nunca se apresenta com o próprio nome, respondi. As primeiras zonas piloto foram escolhidas com cuidado cirúrgico, bairros mistos, nem centrais demais, nem periféricos demais. Áreas onde conflito ainda existia, mas podia ser gerenciado. Catete, Glórias, partes da Tijuca, não comunidades em risco, comunidades em transição. Eles começaram retirando o óbvio, buzinas excessivas, bares com música alta, eventos de rua. Depois vieram os ajustes mais sutis. Pavimentos novos que absorviam som. Iluminação que reduzia contraste. Arquitetura pensada para evitar eco. A cidade começou a parecer educada. E funcionou. Por algumas semanas, os índices melhoraram, menos brigas, menos chamadas policiais, menos reclamações. O silêncio respondeu bem. Não atacou-os, não removeu-os, não hesitou, se lhe aprovou-os. Foi aí que entendi o erro final. O silêncio não queria submissão, queria colaboração. As pessoas começaram a se adaptar rápido demais. Moradores elogiavam o clima mais leve, comerciantes diziam que clientes ficavam mais tempo, crianças pareciam mais calmas. Não é calma, eu dizia, é amortecimento. Mas ninguém queria ouvir. Rafael conseguiu acesso a relatórios internos, não vazamentos, convites. Eles queriam especialistas que entendessem o fenômeno. Eles sabem que você percebe, ele disse, e acham que isso pode ser útil. Útil para quê? Para prever onde o silêncio vai agir antes que ele haja. Senti um arrepio profundo. Se eles querem agradá-lo, murmurei. Eles querem pensar como ele, Rafael corrigiu. Fomos convidados para uma reunião fechada num prédio administrativo no centro. Sala grande, paredes absorventes demais, nenhum relógio visível. A primeira coisa que notei foi o som da minha própria respiração, clara, alta, incômoda. Obrigado por virem, disse uma mulher de voz perfeitamente neutra. Sabemos que vocês têm familiaridade com o fenômeno. Fenômeno, repeti, é assim que chamam agora. Ela não reagiu. Precisamos de mapeamento preditivo, continuou. Onde a redução de estímulo gera estabilidade e onde gera colapso. O colapso de quem? Perguntei. De presença, ela respondeu sem hesitar. O silêncio estava na mesa, não como ameaça, como parceiro invisível. E vocês estão negociando com algo que não pensa como vocês, Rafael disse. De pensar é irrelevante, respondeu outro homem. O que importa é o padrão de resposta. Foi quando percebi algo errado na sala. Ninguém interrompia, ninguém discordava, ninguém elevava a voz. Mesmo quando eu falava algo duro, a reação era absorção. Isso não é debate, eu disse, isso é ensaio. A mulher sorriu pela primeira vez. Pois exatamente, eles já tinham aceitado que decisões humanas eram fonte de ruído. O plano era claro: reduzir decisões locais, aumentar diretrizes automáticas, criar ambientes onde o silêncio não precisasse escolher, porque tudo já estaria escolhido. Vocês estão tentando se tornar invisíveis para ele, murmurei. Estamos tentando ser compatíveis, ela corrigiu. Na semana seguinte, algo mudou de vez. Pessoas começaram a desaparecer legalmente. Não fisicamente. Seus nomes eram retirados de listas. Endereços deixavam de constar. Benefícios eram suspensos por inconsistência. Eles não sumiram, Rafael disse, foram tornados irrelevantes.
O silêncio não estava removendo mais. O sistema estava imitando a remoção. E isso era pior. Nas zonas de estabilidade prioritária, vi algo que nunca esquecerei. Uma mulher gritando. Não de dor, de raiva. Ela discutia com um agente municipal, exigindo algo simples, um reparo, um direito, uma resposta. As pessoas ao redor não se aproximaram. Não por medos, por desconforto. O grito parecia inadequado. E então aconteceu. Não houve apagamento instantâneo. Primeiro a voz falhou. Depois o corpo perdeu o foco, como se a realidade estivesse atrasando em aceitá-la. Ela caiu de joelhos. Não desapareceu, mas ninguém mais conseguia olhar diretamente para ela. Você viu isso? Perguntei a um homem ao lado. Ver o quê? Ele respondeu sincero. Ela estava ali, mas não estava registrável. O silêncio não precisou agir. A cidade aprendeu a fazer isso sozinha. Rafael ficou obcecado. Isso não é controle social, ele dizia, é seleção ontológica. Eles estão decidindo quem é compatível com continuidade, respondi. Não, ele corrigiu. Estão deixando o silêncio decidir e só formalizando depois. A pior parte veio quando criaram o cargo. Coordenador de ambientes sensoriais estáveis. Um ser humano oficialmente responsável por manter áreas silenciosamente funcionais. Isso é um erro histórico, eu disse. Nenhuma coisa que escolhe deve ter representante humano. Já teve, Rafael respondeu, deuses, reis, sistemas. E todos falharam. Sim, ele concordou, mas nunca tivemos algo que escolhe sem intenção. Na noite em que o primeiro coordenador tomou posse, a cidade ficou estranhamente calma. Não paz, calmas. Até o mar parecia contido, ondas menores, ritmo previsível. Fui até a orla de Botafogo. O som das ondas era educado demais. E então ouvi algo que não deveria. Meu nome, não sussurrado, não chamado, até conhecido. O silêncio não fala. Mas naquela noite ele me considerou. Não como ameaça, não como aliados, como variável incômoda ainda não resolvida. Voltei para casa com a certeza. O silêncio não hesitava mais. Ele estava sendo obedecido. E quando algo assim acontece, ele para de escolher com cuidado. Começa a escolher rápido. No próximo capítulo, isso cobra seu preço. O silêncio vai errar não por excesso, mas por confiança. E quando ele errar, não vai remover indivíduos. Vai remover ligações inteiras, famílias, bairros, memórias compartilhadas. A cidade vai descobrir que estabilidade sem conflito é só outro nome para pagamento coletivo. Capítulo 7, quando as coisas param de voltar. O primeiro sinal de que algo tinha dado errado foi banal demais para gerar alarme. Um prédio inteiro em Vila Isabel acordou atrasado. Não por falha elétrica, não por falta de energia. Todos os relógios funcionavam, mas ninguém ouviu despertador algum. Moradores relataram a mesma sensação, um sono profundo demais, sem sonhos, sem interrupção, como se a noite tivesse sido alongada sem permissão. Quando desceram para a rua, algo estava faltando. Não pessoas, ligações. Vizinhos que se conheciam há décadas não se reconheciam mais. Sabiam nomes, rostos, rotinas, mas não lembravam porque conheciam. Não havia história compartilhada. Você mora aqui há quanto tempo? Perguntavam. Sempre vinha a resposta. Mas esse sempre não tinha textura. Os relatos chegaram fragmentados, nenhum desaparecimento claro, nenhum evento central, apenas uma constatação coletiva difícil de explicar.
Nada voltou ao normal porque nada parecia ter saído do lugar. Foi então que Rafael me ligou. Eles erraram, ele disse, sem rodeios. Quem? O silêncio ou quem está obedecendo a ele? Peguei metrô até o Maracanã. O vagão estava cheio demais, mas silencioso demais também. Pessoas se moviam com cuidado excessivo, evitando contato visual prolongado, evitando conversa. Evitar atrito. Ao sair, notei algo estranho nos arredores. Murais grafitados haviam desaparecido. Não cobertos, não apagados, simplesmente não estavam mais lá. As paredes estavam lisas demais, como se nunca tivessem carregado memória. Isso não é remoção direta, murmurei, é reescrita superficial. Rafael me encontrou perto de uma padaria. O dono, um homem falante conhecido no bairro, servia café sem dizer uma palavra. Ele sempre foi assim? Perguntei. Rafael balançou a cabeça. Ele perdeu o motivo de falar. Essa foi a primeira vez que ouvimos a expressão falha de retorno. Nos documentos internos, significava algo simples. Quando o silêncio removia estímulo demais, o sistema deveria permitir reintegração gradual. Mas isso não estava acontecendo. O silêncio decidiu rápido demais, Rafael explicou. Ele confiou que o sistema humano faria o resto. E não fez. E não conseguiu. As zonas de estabilidade começaram a apresentar algo novo, vazios funcionais. Bairros inteiros ainda existiam, mas sem densidade emocional suficiente para sustentar vínculos. Famílias moravam juntas, sem conflito, sem afeto, sem história compartilhada ativa. Casais continuavam juntos por hábito, não por memória. Isso não é desaparecimento, eu disse, é amputação de continuidade. O pior veio 3 dias depois. Uma escola inteira fechou. Não por greves, não por acidente. As crianças estavam lá. Os professores também. Mas ninguém conseguia ensinar. Não porque não sabiam conteúdo, porque não conseguiam sustentar a ideia de progressão. E por que aprender isso agora? E para que depois? O que vem em seguida? Essas perguntas não geravam curiosidade. Geravam vazio. O silêncio não tinha removido pessoas. Removeu o conceito de depois em certos lugares. Isso é erro crítico, Rafael disse. O silêncio não pode apagar ligação temporal sem compensar. Ele não compensou porque está sendo obedecido, respondi. Ele não está mais testando, está executando. A cidade começou a fragmentar sem ruído. Não houve protestos, não houve pânicos. A ausência de conflito impediu reação. Bairros inteiros passaram a funcionar como ilhas autônomas, com regras implícitas de convivência silenciosa. Quem quebrava isso não sumia imediatamente, mas perdia inserção. Era ignorado, evitado, tratado como inconveniente. E então algo mudou de vez. A primeira família inteira deixou de existir como unidade. Não sumiram, continuaram vivendo na mesma casa. Mas ao serem entrevistados separadamente, algo ficou claro. Nenhum deles se reconhecia como parte de um grupo familiar. Ele mora comigo, dizia o pai, apontando para o filho, mas não sei por quê. Ela prepara comida, dizia a mãe, é eficiente. E dormimos no mesmo quarto, dizia a criança, parece correto. O silêncio havia removido a função simbólica da família. Rafael estava em pânico silencioso. Isso não tem volta, ele disse. Eles cortaram ligações que não podem ser reconstruídas por estímulo externo. O silêncio não remove coisas, eu disse, remove necessidade. E agora ele decidiu que ligação é ruído. A instituição tentou corrigir.
Reintroduziram estímulos artificiais, eventos comunitários, música, campanhas de interação. Nada funcionou, porque vínculo não se impõe, e o silêncio sabia disso. Foi então que ocorreu o evento mais grave até aquele ponto. Um bairro inteiro em Santa Teresa entrou em estado de latência. Não evacuação, não isolamento físico. As pessoas simplesmente pararam de sair. Comida ainda chegava, serviços funcionavam, mas ninguém cruzava fronteiras simbólicas. Eles não estão presos, disse um técnico. Eles só não veem razão para ir. O silêncio não estava removendo espaço, estava reduzindo necessidade de expansão. Foi nesse momento que percebi algo aterrador. O silêncio não estava mais errando por excesso. Estava errando por confiança excessiva no modelo humano. Ele assumiu que, uma vez removido o ruído, o sistema se auto-organizaria. Mas sistemas humanos precisam de ruído para manter estrutura. Sem conflito, não há reforço de ligação. Sem diferença, não há identidade. O erro estava se propagando, não como ataque, como esvaziamento. Rafael e eu fomos até um dos pontos iniciais, Catete. O bairro parecia correto demais. Nada fora do lugar, nada em excesso, mas o ar estava pesado. Aqui, Rafael sussurrou, aqui nada volta. Tentamos conversar com moradores. As respostas eram educadas, claras e vazias. E você gosta de morar aqui. E é adequados. A você se sente seguro e não a ameaça. E você sente falta de algo. Eu não identifico ausência. O silêncio tinha alcançado o que sempre quis. Ambientes sem pedido. E então ele fez algo que não devia. Tentou corrigir rápido demais. Um ajuste massivo foi feito numa madrugada. Protocolos de estabilidade ampliados. Zonas expandidas. Redução de estímulo sincronizada em larga escala. A cidade inteira sentiu. Não como eventos, como queda súbita de densidade. Acordei com a sensação de que algo essencial havia sido retirado enquanto eu dormia. O Rio de Janeiro parecia raso, não fisicamente, em significado. Lugares ainda existiam, mas não chamavam. Copacabana sem convite, centro sem urgência, morros sem tensão. E então veio o primeiro apagamento coletivo. Não bairros, não família, um conjunto de memórias. Uma história compartilhada nacional desapareceu da conversa cotidiana. As pessoas ainda sabiam-se provocadas, mas ninguém mencionava espontaneamente. Era como se aquele passado tivesse sido classificado como ruído histórico. Ele está escalando, Rafael disse, não por mal, por lógica. O silêncio não entende que memória compartilhada é infraestrutura, respondi. Ele entende, só não vê necessidade. Foi quando percebi. O silêncio não estava mais sozinho. A cidade tinha aprendido a antecipar o que ele removeria e estava se ajustando antes. Empresas mudavam campanhas. Escolas alteravam currículos. Pessoas reduziam discurso. Tudo para evitar ser considerado excesso. Isso acabou, murmurei. Quando as pessoas começam a se autocensurar ontologicamente, não há correção possível. Rafael olhou para mim com algo novo no olhar. Ah, ele disse, mas é extremo. Zucker, e fazer o silêncio errar de novo. E como? Ele respirou fundo, criando excesso deliberado, não barulho, não caos. É vínculo, entendi na hora. E você quer forçar o retorno, sussurrei. Quero criar algo que não possa ser removido sem colapso total. Isso pode destruir tudo.
Ou pode lembrar ao silêncio porque ele hesitava. Naquela noite, tomamos a decisão que define o fim desta história. No próximo capítulo, vamos provocar o silêncio como nunca antes. Não com gritos, não com guerras, mas com aquilo que ele mais odeia. Ligação profunda que não pede permissão para existir. Capítulo 8, o que acontece quando o excesso é intencional. Não foi um protesto, não foi um evento público, não foi anunciado. O erro das tentativas anteriores sempre foi chamar atenção demais, gritar contra o silêncio, provocá-lo com caos, com barulho, com desordem. Isso só o fortalecia. O que Rafael propôs era diferente. Não vamos criar ruído, ele disse, vamos criar densidade. Densidade humana, densidade emocional, densidade de ligação que não pode ser resumida, editada ou absorvida sem perda estrutural imediata. Onde pergunteis? Ele respondeu sem hesitar. Onde o silêncio acredita já ter vencido. Gatete, o bairro Modelos, a vitrine da estabilidade, o lugar onde nada voltava. Começamos pequeno, nada de multidões, nada de convocação aberta. Chamamos pessoas com histórias entrelaçadas, famílias grandes, grupos antigos de amigos, comunidades religiosas fragmentadas, pessoas que ainda lembravam umas das outras sem precisar de gatilho externo. Não pedimos discurso, não pedimos canto, não pedimos silêncio, pedimos presença prolongada. Sentar, conversar, discordar, rir, chorar, lembrar em voz alta. O primeiro encontro aconteceu num sábado à tarde, numa praça aparentemente neutra, bancos limpos, árvores podadas, ambiente perfeitamente adequado. No início, o silêncio tolerou. As conversas fluíam com dificuldade, como se algo tentasse espaçar os diálogos, criar pausas artificiais, reduzir sobreposição. Mas nós não paramos, não forçamos, não aceleramos, apenas continuamos. Quando alguém lembrava de algo comum, outro completava. Quando surgia um conflito antigo, ele não era evitado. Você me traiu naquela época. Eu sei. Eu nunca falei disso. Eu também não. O silêncio não gosta de coisas que não se resolvem rápido. 2 horas depois, algo mudou. O ar ficou pesado. Não como ameaça, como sobrecarga. O silêncio tentou o que sempre fazia, redução. Uma mulher começou a esquecer o nome de uma pessoa ali. Um homem perdeu o fio da conversa no meio de uma frase. Mas isso não funcionou. Alguém ao lado corrigia. Alguém lembrava por eles. Alguém sustentava a narrativa enquanto o outro falhava. Está funcionando, Rafael murmurou. Ele não consegue cortar tudo ao mesmo tempo, respondi. O silêncio não remove indivíduos quando há suporte coletivo ativo. Ele remove isolados. Naquela praça, ninguém estava isolado. Na noite seguinte, repetimos. Em outro ponto, outro grupo, mesma lógica, nenhuma liderança central, nenhum discurso unificador. Apenas histórias entrelaçadas ocupando o mesmo espaço por tempo demais. O silêncio começou a reagir, não com apagamentos imediatos, com desconforto ambiental. Luzes falharam, o ar esfriou, o espaço pareceu encolher. As pessoas sentiram vontade de ir embora. Fiquem, alguém disse sem autoridade, só mais um pouco. E ficaram. O erro do silêncio foi tentar antecipar. Ele calculou que aquele tipo de excesso não era sustentável, que as pessoas se dispersariam, que o padrão se dissolveria. Então ele fez algo novo.
Tentou imitar. Na terceira noite, surgiram pessoas que não pertenciam aos grupos, não invasores, não agentes, gente vazia. Elas se sentavam perto, ouvindo, imitando reações, rindo quando os outros riam, mas não contribuíam, não discordavam, não lembravam, não acrescentavam camada. Isso é novo, Rafael disse, tenso. Ele está tentando diluir densidade com presença mínima. Está substituindo vínculo por ocupação, respondi. O problema é que isso não funciona. Duas presenças podem ocupar espaço, mas só uma ligação ocupa tempo. Quando alguém dessas pessoas vazias tentou contar uma história, ela não se sustentou. A narrativa caiu no meio. Sem conflito, sem consequência, o grupo sentiu e reagiu. E você estava lá com a gente? Alguém perguntou. Acho que sim, veio a resposta. Onde? Não lembro. Silêncio, não o fenômeno, o constrangimento humano. A presença vazia se levantou e foi embora. O silêncio perdeu algo ali. Não controles, confiança. Na quarta noite, o fenômeno escalou. O silêncio tentou algo mais agressivo, fragmentação simultânea. Conversas começaram a se desfazer em múltiplas direções. Memórias vinham fora de ordem. Emoções surgiam sem causa aparente. Mas isso produziu o efeito oposto. As pessoas começaram a se apoiar conscientemente. E espera, e volta, e você estava dizendo, eu te ajudo a lembrar. O excesso virou cooperação ativa. O silêncio não tinha modelo para isso. Ele trabalha com indivíduos. Mesmo quando remove em massa, age sobre unidades separáveis. Aquilo não era separável. Era um tecido. Na quinta noite, o erro aconteceu. O silêncio tentou remover a praça inteira. Não fisicamente, ontologicamente. O espaço perdeu foco. O entorno pareceu se desfazer. O mundo ficou ralo. Por alguns segundos, achei que tudo acabaria ali. Mas algo impediu. As pessoas continuaram falando. Não gritando, não rezando, falando umas com as outras. E você lembra de quando? Eu lembro. Eu também. A praça não desapareceu. O silêncio não conseguiu concluir a operação. Ele havia subestimado o custo. Remover aquilo significaria remover todas as ligações ao mesmo tempo. E isso exigiria energia ontológica demais. O silêncio hesitou. Pela primeira vez desde que ganhou assinatura oficial, ele hesitou de verdade. A cidade sentiu, não como vitória, como um retorno parcial. Alguns bairros experimentaram algo estranho nas horas seguintes. Memórias voltaram espontaneamente. Pessoas ligaram para outras sem saber por quê. Conflitos antigos ressurgiram. Não foi paz, foi fricção viva. O silêncio tentou corrigir. Mas agora havia múltiplos pontos de excesso. Não um evento central, não uma liderança. Centenas de pequenos núcleos densos interligados por memória ativa. Isso está saindo do controle, Rafael disse. Sim, respondi, e é a única coisa que pode salvá-lo. E salvá-lo? O silêncio não quer destruir o mundo, quer evitar colapso, mas esqueceu que vínculo também é estrutura. Na sexta noite, o governo reagiu. Não com repressão direta, com convocação. Chamaram os encontros de focos de instabilidade emocional. Recomendaram dispersão. Ofereceram alternativas controladas. As pessoas recusaram, não por revoltas, por apegos,
Aqui eu lembro quem eu sou, disse uma mulher ao ser abordada. Isso foi o ponto sem retorno. O silêncio não podia permitir uma região onde pessoas escolhiam ligação em vez de estabilidade. Ele tentou uma última correção ampla. Uma madrugada inteira de ajuste sincronizado. Redução de estímulo em múltiplos bairros. Reclassificação de zonas. Isolamento progressivo. Eu senti quando começou. Uma pressão no peito. Um peso no pensamento. Mas algo impediu o fechamento completo. Os núcleos densos não colapsaram. Eles amorteceram o impacto. Como se o excesso estivesse absorvendo a força do silêncio. Na manhã seguinte, o rio estava diferente. Não livres, não salvo, mas instável de novo. E instabilidade é vida. Rafael estava exausto. Ele não vai desistir disso. Não concordei, mas agora ele sabe que não pode agir rápido. E isso muda tudo. O silêncio havia aprendido algo que não queria. Que remover vínculo custa mais do que tolerar ruído. Que algumas coisas não podem ser cortadas sem arrancar pedaços demais da realidade. E agora restava a decisão final. Não deles, nossa. No próximo capítulo, alguém, talvez eu, terá que escolher. Continuar sustentando o excesso. Ou permitir que o silêncio volte a organizar tudo, ao custo de apagar aquilo que nos torna humanos. O fim não será explosão, será escolha impossível. Capítulo 9, o que sobra quando não há mais como escolher. O silêncio não respondeu imediatamente. Isso por si só já era um sinal. Durante semanas, tudo o que havia acontecido no rio seguira um padrão cruelmente claro. Ação, reação, ajuste. Mesmo quando errava, o silêncio corrigia rápido. Mesmo quando hesitava, logo decidia. Agora não. Os núcleos densos continuavam existindo. Não cresciam, não se expandiam, mas também não eram removidos. E essa suspensão começou a custar caro. A cidade entrou em um estado que ninguém conseguia classificar. Não era crise, não era normalidade, era expectativa permanente. As pessoas sentiam isso no corpo, uma inquietação difusa, como se algo estivesse prestes a acontecer, mas nunca acontecesse de fato. Decisões simples demoravam mais, planos ficavam em aberto, conversas não se encerravam corretamente. O silêncio estava travado, e sistemas travados geram resíduos. Começaram a surgir zonas híbridas, lugares onde a redução ainda funcionava parcialmente, mas o vínculo impedia fechamento completo. Bairros onde pessoas lembravam demais e ao mesmo tempo esqueciam coisas básicas, onde conflitos não explodiam, mas também não se dissolviam. Era insuportável para quem precisava de ordem. Era libertador para quem precisava de sentido. Rafael não aguentava mais. Isso não pode continuar, ele disse, numa madrugada em que caminhávamos pela glória quase vazia. Estamos sustentando algo instável demais. O silêncio vai colapsar ou retaliar. Ele não sabe mais como respondi. Então alguém vai ter que decidir por ele. Eu parei de andar e você está falando de mim. Ele não negou e você se tornou variável crítica, disse. Ele não consegue te remover nem te integrar totalmente. E enquanto isso for verdade, o sistema inteiro fica suspenso. Eu já sabia disso, desde o momento em que falei com o silêncio no cemitério. Desde o momento em que ele me reconheceu. Desde o instante em que percebi que eu existia entre as escolhas dele. Se eu sair, comecei. Ele fecha tudo, Rafael completou. Estabiliza, apaga os excessos, apaga os núcleos, volta ao normal. E se eu ficar, o silêncio vai continuar hesitando,
Mas isso vai gerar mais zonas híbridas, mais fragmentação, mais sofrimento difuso. Olhei para a cidade. O rio sempre foi excesso. Barulhos, contradição, conflito, beleza desorganizada. Talvez o silêncio nunca tenha sido um invasor. Talvez fosse apenas incompatível. Existe uma terceira opção, murmurei. Rafael franziu a testa. De qual? E não sair, não ficar. Isso não faz sentido. Faz, respondi para ele. O silêncio não entende sacrifício, não entende heroísmo, não entende fuga, mas entende função. Eu posso me tornar estável demais para ser variável, continuei. Não desaparecer, não resistir, apenas parar de produzir diferença. Rafael empalideceu. E você está falando de se tornar vazio. Estou falando de me tornar fixo. Eles entendeu. Se você fizer isso, disse lentamente, o silêncio vai parar de te considerar exceção. Assim, e os núcleos, eles vão sobreviver, não por mim, mas porque o silêncio vai perder o ponto de referência que o fazia tentar fechar tudo de uma vez. E você? Demorei a responder. Eu continuo existindo, disse, mas não como pessoa completa. Naquela noite, fomos até o primeiro núcleo. A praça no Catete ainda estava ocupada, menos gente agora, mas mais profundo. As pessoas ali sabiam o que estavam fazendo, não como plano, como escolha sentida. Contei tudo, sem discurso, sem dramatização. A reação foi exatamente o que o silêncio não prevê. Ninguém tentou me impedir. Ninguém me aplaudiu. Ninguém transformou aquilo em símbolo. Uma mulher apenas disse: então você vai ficar aqui de outro jeito. Assenti. Sentei num dos bancos e parei, não de respirar, não de pensar. Parei de reagir. Parei de tentar sustentar vínculos. Parei de corrigir falhas. Parei de antecipar o silêncio. Eu me tornei presença neutra contínua. O efeito foi imediato. O silêncio voltou a se mover, mas de forma diferente. Ele tentou me classificar. Falhou. Tentou me reduzir. Não conseguiu. Tentou me ignorar. Algo resistiu, porque eu não era ruído, nem excesso, nem vínculo ativo. Eu era permanência inútil, algo que não precisava ser removido, nem integrado, nem corrigido. Um erro estável. O silêncio ajustou ao redor. Zonas híbridas começaram a se estabilizar sem apagamento total. Núcleos densos perderam intensidade, mas não desapareceram. A cidade encontrou um novo equilíbrio, imperfeito e regular humano. Rafael vinha me visitar às vezes. E você ainda está aí? Perguntava. Estou, respondia. E estava, mas algo havia mudado. Eu não sentia urgência, não sentia medo. Não sentia necessidade de conclusão. As pessoas ainda discutiam, ainda lembravam, ainda brigavam, mas o silêncio não tentava mais fechar tudo. Ele havia aceitado algo que não queria, que nem tudo precisa funcionar perfeitamente, que nem toda exceção precisa ser corrigida, que algumas presenças existem sem função. Anos se passaram. O programa de requalificação sensorial foi reformulado. Depois abandonado. Depois esquecido. O silêncio continuou existindo, mas nunca mais tentou dominar completamente. Talvez porque agora soubesse o custo. Talvez porque tivesse aprendido algo impossível para ele. Que escolher rápido demais também é erro. Hoje escrevo isso sem pressa, não como aviso,
não como registro histórico, mas como vestígio. Se você leu até aqui, talvez sinta desconforto. Não porque algo horrível foi revelado, mas porque uma ideia antiga falhou dentro de você. Que o mundo precisa fazer sentido o tempo todo. Ele não precisa. Ele apenas precisa continuar com imperfeição suficiente. O silêncio ainda observa, ainda ajusta, ainda remove quando pode, mas agora hesita mais. E às vezes, hesitar é tudo o que impede o apagamento completo. Eu continuo aqui, no banco da praça, entre vozes, entre memórias, não completamente humano, não completamente ausente, apenas o suficiente para lembrar ao mundo que nem tudo que pode ser organizado deve ser, e que o verdadeiro horror não é o silêncio que escolhe, é um mundo onde ninguém mais precisa escolher nada. Se essa história te deixou inquieto, deixe seu curtir. Compartilhe com alguém que não tem medo do desconhecido. Inscreva-se no canal para mais histórias sombrias, mistérios inexplicáveis e relatos que vão te perseguir.